E neste momento, quem falou sobre rede social, já que é um assunto que também estamos abordando no caso da Juliana, tudo acaba caindo nisso, né? Foi o ministro Alexandre de Moraes. Já está na nossa página também do UOL, essa reportagem da Isabela Aleixo, que está acompanhando um evento que ocorre, eu acredito que em Brasília, se não me engano, ou no Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro, um evento que acontece lá da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, falando sobre checagem de dados e de informações. E nesse evento, o ministro Alexandre de Moraes diz que Big Techs têm ideologia e o seu modelo de negócios é perverso. O que ele disse? O ministro defendeu a regulação das redes sociais e criticou o modelo de negócios das Big Techs, que chamou de perverso. Ele participou com a ministra Carmen Lúcia e o advogado-geral da União, Jorge Messias, de um painel do Global Fact, que é um evento internacional de checagem de fatos, que é organizado aqui no Brasil e que, inclusive, tem aí o apoio até do UOL Confere, que é a nossa área aqui de checagem também, entre outras agências que também fazem checagens. Para Alexandre de Moraes, a sociedade não está contente com as redes sociais instrumentalizadas para que crimes sejam cometidos sem responsabilização. O que disse ele, abre aspas, nós queremos que as redes sociais continuem sendo instrumentalizadas para finalidades ilícitas, porque é isso que vem acontecendo. Queremos que as redes sociais sejam instrumentalizadas por um objetivo que é o lucro e a obtenção de um poder político e econômico? Perguntou Alexandre de Moraes na sua fala. O ministro também afirmou que as redes disseminam discursos de ódio e que isso é parte do seu modelo de negócio. O que choca é o que dá like. E o que dá like é o que dá dinheiro. E o que dá dinheiro é o poder econômico e político. O que não é possível é continuar, as Big Techs fingirem que são neutras e, com isso, direcionar posicionamentos. O ministro Alexandre de Moraes criticou ainda a falta de transparência dos algoritmos na recomendação dos conteúdos e o uso de discurso de defesa da liberdade de expressão para cometimento de crimes online. E ele fala, as redes sociais não são neutras, elas têm lado, elas têm ideologia, elas defendem determinadas religiões, atacam outras religiões ou permitem o ataque, têm viés político e, mais do que isso, têm interesse econômico. Tá aí, a gente sabe que não é a primeira vez que Alexandre de Moraes vai para cima das redes sociais, das Big Techs, mas agora ele foi bem direto, hein, Josias? Rede social é um negócio, né, Fabiola? São empresas, as plataformas digitais são empresas e, como toda empresa, o objetivo de uma empresa é ter lucro. E, neste caso específico, há uma particularidade, porque a raiva, o ódio, o crime, eles dão muito lucro. Eles atraem mais atenção, a atenção leva à monetização, a monetização produz dinheiro para essas empresas. Portanto, elas lucram com o ódio, a mentira, o crime que é difundido por meio das redes sociais. Evidentemente, não se pode contemporizar com o faturamento na base do crime. O que é crime fora das redes sociais precisa ser também dentro das redes sociais. Agora, o que está acontecendo no Brasil é uma deformidade, porque estamos falando de leis, e leis são a atribuição precípua do Congresso Nacional. O Congresso deveria regular essa matéria, mas o Congresso agiu como se o problema não fosse seu. E aí a atitude dos parlamentares passou a ser o grande problema, porque podendo apressar a votação de um projeto que inibiria essa monetização do ódio, da mentira, do crime nas redes sociais, a Câmara, o Congresso, tomou a pior decisão possível, decidiu não decidir. E, com isso, terceirizou ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de regulamentar o funcionamento das redes, ou de fazer isso, ainda que de forma capenga, porque não cabe ao Supremo legislar. E o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer é justificar isso que está acontecendo no Brasil, essa deformidade. O Supremo foi chamado a exercer uma atividade
que o Congresso não quis exercer. Alguns parlamentares dizem que não legislar também é uma decisão lícita por parte dos parlamentares. Eles podem decidir, eu não quero legislar sobre essa matéria. Acontece que estão ocorrendo crimes nas redes sociais. Está morrendo gente. Crianças estão sendo levadas a se automutilar, a disseminação de racismo, disseminação de pedofilia. O crime está vicejando nas redes sociais. E, evidentemente, não se pode contemporizar com isso, Fabíola. Então, vai ser retomado agora no Supremo, está sendo retomado o julgamento que envolve ali as ações que questionam o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo prevê que as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas por danos que decorrem de conteúdo gerado por terceiros, postagens feitas por terceiros, só podem ser responsabilizadas se elas se recusarem a cumprir uma decisão judicial ordenando a remoção. E o que o Supremo está decidindo, e já a maioria nesse sentido, é que as redes sociais precisam agir, as plataformas digitais precisam agir por conta própria. Confrontadas com algo que é criminoso, elas precisam remover o conteúdo. Basta ali uma notificação, não precisa aguardar uma ordem judicial. Mas não há um consenso ali na maioria dos ministros do Supremo em relação a essa necessidade de reconhecer que o Marco Civil da Internet, neste trecho, é inconstitucional, porque exime as plataformas de exercerem uma obrigação que é delas, mas ainda não há um consenso quanto à forma de fazer isso. E é o que os ministros estão tentando fazer agora. Como impor às redes sociais essa obrigação de retirar do ar o conteúdo ilegal e criminoso, sem que isso se confunda com censura, sem que isso se confunda com limitação à liberdade de expressão. Então, os ministros estão tentando chegar a um consenso lá. Agora, é uma pena que isso esteja ocorrendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso era uma discussão, Fabíola, para ser travada no Congresso Nacional. Mas como os parlamentares não cumprem a sua obrigação, não restou ao Supremo senão apressar o julgamento dessas ações, que já estão lá há muito tempo, aliás, já deveriam ter sido julgados há algum tempo. O problema é esse, né, Josias? Porque quando a gente não tem a regulação, e nesses dois pontos, além de Alexandre de Moraes, a própria Carmen Lúcia também, nesse mesmo evento, falando sobre a importância da regulação. Porque a regulação é justamente para impedir que se venha falar que está acontecendo censura, autoritarismo por parte do judiciário brasileiro. Só que a falta de legislação, a falta de uma regulação no nosso país em relação às redes sociais faz com que o judiciário tenha atuado e tenha aparecido mais do que deveria. Esse é o ponto, né? A Carmen Lúcia, há pouco, nesse mesmo evento, ela defendeu a regulação das redes e ela disse: os dados falsos aprisionam pela mentira. Ela participou ao lado ali do ministro Alexandre de Moraes desse mesmo evento, e aí a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, sempre vai para o ponto da democracia. Ela fala: olha, a democracia vive do princípio da confiança legítima uns nos outros e nas instituições estatais. E o mundo hoje presencia disseminações alarmantes de informações falsas. Há espaços e ambientes em que se é capaz de matar sem precisar usar armas. E nesse caso, nesse contexto, a defesa da democracia não é óbvia. E ela diz: há instrumentos que tentam destruir a democracia todos os dias. Esses dados falsos aprisionam pela mentira e desinformação que acabam correndo a democracia. Tem um outro ponto, né, Josias? Quando a gente fala sobre essas mentiras disseminadas, esse aprisionamento dos brasileiros, eu me lembro de outro ponto que a gente fala que aí bate também na educação. De como também a nossa escola e a nossa educação não está preparando os nossos jovens a ter esse pensamento crítico e a ter esse discernimento também, que parece ser incontrolável, mesmo com uma regulação em redes sociais, né? Tem esse ponto que o Brasil vai mergulhando e se afundando nesse aprisionamento das mentiras, né? Que é o que a Carmen Lúcia está falando aqui. Sem nenhuma dúvida, Fabíola, no mundo como o que nós habitamos hoje, é essencial você apressar algum tipo de debate sobre a educação digital. É preciso que as nossas crianças sejam preparadas
para conviver com esse ambiente digital. Hoje nós estamos vivendo num mundo, Fabiola, em que as crianças estão mergulhadas no telefone celular e adulto está brincando com boneca reborn. Então, as coisas estão absolutamente convulsionadas, né? E, obviamente, seria necessário que houvesse algum tipo de preocupação com a educação digital das crianças. Até algumas conseguem ter esse tipo de orientação. Escolas que cobram muito caro pelas suas mensalidades já estão provendo esse tipo de educação para as crianças. Mas no ensino público isso é muito precário, e deveria ser mais adiantado. Agora, nós estamos vivendo numa sociedade intoxicada, Fabiola. Nem os adultos conseguem orientação adequada. Esse movimento todo, esse debate ocorre no Brasil nas pegadas de um confronto que ocorreu no contexto da investigação sobre tentativa de golpe no Brasil, entre interesses econômicos muito portentosos, como os interesses do Elon Musk, o bilionário norte-americano, dono da Rede X, e o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes. Então, o Elon Musk, como fez em outros países, se aliou aqui no Brasil às conveniências políticas do Bolsonaro, do bolsonarismo, que se juntaram para torpedear o Musk e o bolsonarismo, ministros do Supremo, para embaralhar o jogo. Então, juntos, o Elon Musk e o bolsonarismo confundiram chatice com profundidade, bagunça com atividade, liberdade com criminalidade e pose com dignidade. Então, pessoas no Brasil adultas, pessoas com boa formação até acadêmica, engolem mentiras com uma facilidade extraordinária. Como exigir das crianças, num ambiente assim, tão intoxicado, que tenham algum tipo de preparo para lidar com um ambiente digital que nem os adultos conseguem digerir adequadamente, né? Então, o contexto é todo ele intoxicado. E também a discussão no Supremo agora nessa decisão que vai tomar em relação às redes sociais, ela ocorre nessa atmosfera de absoluta intoxicação. Então, obviamente, as pessoas que têm bom senso, e há pessoas com bom senso no Congresso Nacional, deveriam liderar esse debate, deveriam, pelo menos, se movimentar para dizer, olha, eu estou aqui, estou enxergando o problema. O que não dá é nós ficarmos fingindo que o problema não existe, porque o fingimento não faz com que o problema desapareça. Mas você tem toda a razão, Fabiola. Nós temos problemas com adultos e temos problemas também com as crianças. Agora, enquanto os adultos não chegarem a um denominador comum sobre a necessidade de civilizar o ambiente digital, vai ser difícil impor às crianças uma lógica que nem os adultos conseguiram alcançar, Fabiola.